E muito se fala sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que entrou em vigor em setembro de 2020. Mas uma pesquisa realizada recentemente indica que a maior parte da população ainda não sabe como a lei funciona. Acompanhem agora os dados da pesquisa. Uma pesquisa realizada recentemente pela Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, aponta que apenas 37% dos brasileiros afirmam conhecer muito bem ou mais ou menos a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, enquanto que 60% dizem só ter ouvido falar ou sequer conhecem a nova legislação. Mas o estudo aponta ainda que a maior parte dos brasileiros já sofreu alguma tentativa de fraude de dados pessoais ou conhece alguém que passou por esse tipo de problema. Apesar do pouco conhecimento sobre a legislação brasileira para a proteção de dados, 5% dos entrevistados apontam que as leis são muito eficientes, enquanto a maioria, 50%, afirma ser pouco eficientes. A pesquisa da FEBRABAN foi realizada com 3.000 entrevistados de todas as regiões do Brasil no período de 18 a 25 de junho de 2021. A Lei Geral de Proteção de Dados organizou normas a serem seguidas por empresas e governos para a coleta e o tratamento de dados pessoais e serve para proteger os direitos de liberdade e de privacidade dos usuários. A lei foi criada no final de 2018 e entrou em vigor em setembro de 2020, mas as punições só foram liberadas a partir de agosto deste ano. As penalidades vão desde uma advertência até multas diárias, de no máximo 2% do valor do faturamento da companhia, com teto de R$50 milhões por infração. Pois é, realmente poucas pessoas se interessam em conhecer mais detalhes das leis do país, mesmo quando o assunto é tão importante, não é? Para todo mundo. E para trazer mais informações sobre esse assunto, nós vamos conversar agora ao vivo com o especialista em segurança, Marcos Aurélio, que é CEO da empresa Mais Dados Digital, que já está aqui com a gente ao vivo. Marcos, muito obrigada, boa noite, seja muito bem-vindo e obrigada pelo seu tempo por participar com a gente. Boa noite, eu que agradeço aqui a participação. Muito bom. Marcos, deixa eu perguntar uma coisa, a LGPD é tão complicada assim que afasta o interesse dos brasileiros de conhecê-la melhor? Bom, eu diria que existe uma desinformação, tá, pela lei. Ela não é tão complicada, é uma lei extensa, né? Ela veio para determinar como os dados de cidadãos brasileiros devem ser coletados, tratados e compartilhados, mas a desinformação é muito grande, principalmente por parte dos empresários. Porque hoje é comum, quando você vai conversar com algum gestor de alguma empresa sobre a lei de proteção de dados, ele, não, eu estou tranquilo, eu não preciso me adequar, que eu não vendo dado nem faço compartilhamento. É aí que ele se engana, tá? Toda empresa tem que se adequar. E hoje, todo o negócio faz compartilhamento de dados. Se você tem, porque a lei não é só para cliente, ela é para os colaboradores das empresas também. E existe compartilhamento de dados. Se você tem um benefício para o seu colaborador, como um plano de saúde, um convênio, um vale-refeição, um vale-transporte, você está fazendo compartilhamento de dados. E você tem prestadores de serviço também, que você também está fazendo compartilhamento de dados. E essas empresas que te prestam serviço, elas têm que se adequar. Tá certo. Pois é, a LGPD ela é complexa até pelos campos que ela abrange, né? Mas as pessoas têm que ter conhecimento daquilo que as protege, não é verdade, Marcos? Exatamente. É uma lei muito genérica, né? Porque ela não trata só meio digital, ela trata meio físico também, nós estamos falando de imagem. Então, as empresas têm que se adequar, têm que fazer um levantamento dos dados pessoais que são tratados dentro das empresas, tratar isso, toda empresa, desde do menor gestor até o presidente,
tem que saber como que a lei trata. As responsabilidades são inúmeras, as multas são pesadas, né? Eu acredito que não vai ter multa agora, mas a gente está tendo muitas demandas com relação judicialmente pelo PROCON, pelo Ministério Público, com relação à Lei de Proteção de Dados. Uhum. Agora, ô Marcos, desde que passou a valer a LGPD, que foi setembro, não é, de 2020, muita coisa já mudou ou só foi uma, vamos chamar assim, de reorganização das normas que já existiam antes? A lei ela veio para complementar o Marco Civil da Internet, né, de 2012, né? Ela veio para determinar os direitos dos titulares dos dados, que somos nós, cidadãos brasileiros, e ela veio para dar respaldo jurídico às empresas, né? Então, o tratamento de dado ele tem que ser feito dentro das bases legais que a lei criou, né? E você tem que dar segurança aos dados que você coleta, com quem você compartilha, eles têm que estar seguros também. As empresas, toda a cadeia, né, das atividades das empresas, não só o gestor dos dados, mas toda a cadeia ela tem que estar em compliance com a lei. O principal objetivo da lei é trazer normativas aos setores, né? Tá. Inclusive, Marcos, como a gente falou aqui agora há pouco, as empresas ainda estão se adaptando, aliás, já deveriam estar aí praticando completamente, mas ainda já tem várias empresas se adaptando. Mas com essas adaptações e novas orientações, os brasileiros já estão mais protegidos? Na verdade, a proteção de dados é um pouco complexa, né? Isso depende do usuário também, né? Hoje nós temos a mania de fornecer dados demais, né? E a lei, ela nos dá os direitos, né, de contestar o tratamento de dados. Então, assim, e a lei, ela traz a coleta de dados, ela tem que ter uma finalidade. Se eu for emitir uma nota fiscal para um determinado consumidor, eu tenho que coletar os dados para aquela finalidade. Então, se mudou a finalidade, eu tenho que pedir o consentimento do titular dos dados. E cabe ao nosso cidadão se opor a isso, né? Contestar. Tá certo. Agora, Marcos, deixa eu te perguntar também até para dar continuidade nisso, né? Porque agora sim começou o período das punições, que são as multas, né? Com isso, você acredita que o processo vai se acelerar, que as empresas e a pessoa física, né, que tem seus dados utilizados, tem mais poder sobre esses dados, ou seja, estão mais protegidos a partir desse momento que as multas surgiram? Na verdade, eu acho que é um pouco complicado, porque a Agência Nacional de Proteção de Dados ela ainda tem que fazer uma série de regulamentações, né, com relação às multas, porque nós estamos falando de multas de 2% do faturamento anual das empresas, limitada a 50 milhões. É claro que uma empresa pequena não vai tomar uma multa de 50 milhões, né? Então, assim, tem que existir esse regulamento. Agora, nós, cidadãos, né, que fornecemos os dados para ser tratados, nós também temos que ter conhecimento da lei e ter os direitos, né, que a lei determinou para nós. E a gente tem que cobrar isso das empresas. É isso aí, pessoal. É um momento novo, não é? Que nós temos que nos adaptar todos, inclusive nós, né? Pessoas físicas que temos aí nossos dados circulando para todos os lugares, não é, Marcos? Bom, Marcos, muito obrigada pela sua participação, pelo tempo que você deixou aqui para falar com a gente ao vivo no nosso boletim. Muito obrigada e espero poder contar com você em outras oportunidades. Tá bom, obrigado. Obrigada. Boa noite. É isso aí, pessoal. Pois é, muita coisa ainda vai mudar com essa questão da LGPD. Vamos acompanhando bem de perto.